Olá, meu nome é Alan, sou professor de língua portuguesa do CEJA Dona Clara Mantelli. Sejam todos muito bem-vindos à aula referente ao módulo 3 do Ensino Fundamental 2. E para começar, vamos falar a respeito de coerência, que é um assunto bastante recorrente em provas de concursos públicos e aqui nas nossas provas também, e por isso você precisa aprender. Acompanha comigo. Da mesma forma que um tecido é formado por vários fios entrelaçados, o texto é construído de um conjunto de circunstâncias que o definem: contexto social, cultural e momento histórico. Os leitores são afetados por essas circunstâncias, por isso não interpretam textos apenas com conhecimento da língua. Em uma leitura, para construir sentidos, é preciso mobilizar todos esses saberes. Em outras palavras, a coerência é o sentido do texto. E para que ele seja coerente, é necessário que o leitor consiga atribuir esse sentido a ele. Do contrário, não podemos dizer que ele é coerente. Veja os exemplos. Comi muito antes de sair, por isso estou morrendo de fome. Você consegue perceber que existe algo estranho nessa frase? Então vamos continuar. Amo muito meu marido, logo não quero vê-lo nem pintado de ouro. Novamente, existe algo estranho nessa frase, algo que não faz sentido. Então perceba, quando as frases não apresentam esse sentido, nós dizemos que elas não são coerentes ou que não possuem coerência. Então, só para resumir, nós podemos dizer que um texto ele é coerente quando é possível o leitor atribuir sentido a ele. Grave isso. Outro assunto também bastante recorrente em provas e concursos é o estudo das conjunções. Acompanhe comigo a leitura com bastante atenção para que você possa compreendê-las. Conjunções. A conjunção ela é uma classe de palavras que é responsável por ligar as orações de um período. E para que nós consigamos compreender o que são as conjunções e qual a função delas, é necessário que nós tenhamos em mente o conceito do que é uma oração. Vamos ver o exemplo. Fui ao mercado e comprei iogurte. Note, fui ao mercado possui um verbo, que é o verbo ir, na sua forma flexionada, fui. Como nós temos um verbo, então temos a primeira oração. E a segunda oração? Veja lá no exemplo. Comprei iogurte. Note que existe também um verbo nessa segunda parte, ou seja, é o verbo comprar em sua forma flexionada, comprei. E para ligar essas duas orações, note que nós temos ali no meio a conjunção e. Sendo ela uma conjunção, ela liga fui ao mercado com comprei iogurte. Sendo assim, temos um período composto no qual temos o resultado. Fui ao mercado e comprei iogurte. Perceberam como a conjunção ela ligou as duas orações? Agora que já compreendemos a função das conjunções e sabemos que elas ligam orações, é necessário que nós entendamos também que cada uma delas ela atribui um sentido diferente para cada texto. Vamos ver aqui nos exemplos. O primeiro desses sentidos é o sentido de adição, ou seja, uma coisa mais outra. Como exemplo de conjunções aditivas, temos o e, o nem, mas também, mas ainda. Vamos ao exemplo. Passei na prova e fiquei feliz. Vocês conseguem perceber que o passei na prova é uma oração. Fiquei feliz é outra oração. E como eu usei a conjunção aditiva e, trouxe ao texto a ideia de uma coisa mais outra coisa. Continuando. O segundo sentido que as conjunções podem passar ao texto é o sentido de adversidade, ou seja,
uma quebra de expectativa. Quando nós falamos de adversidade, adversativa, a ideia que nos vem à mente é de adversário, ou seja, o que o adversário tem para conosco? O adversário é alguém que vai contra aquilo que nós estamos fazendo, certo? Então, quando nós utilizamos as conjunções adversativas, é essa a função, dar o sentido de contrário. Quer ver? Olha só. Estudei bastante, mas não fui aprovado. Vejam, se eu estudei bastante, o óbvio seria eu ser aprovado. Porém, quando eu utilizei a conjunção mas, eu dei um sentido contrário. Estudei bastante, mas não fui aprovado. Sentido de adversidade, ok? Então, conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Vamos continuar. Outro sentido que as conjunções podem dar ao texto é o sentido de alternância, tá? Ou seja, estamos falando de conjunções alternativas, que são ou, ora, quer. Vamos ao exemplo. Ou estuda ou escuta música. Percebam que eu tenho uma alternativa. Ou eu estudo ou escuto música. Outro sentido é o sentido de conclusão. E as conjunções conclusivas, logo, portanto, então, dão esse sentido de que eu estou chegando à conclusão de algo. Percebam no exemplo. Estudei muito, portanto, passarei na prova. E por fim, o último sentido é o sentido de explicação. Como exemplo, temos o porquê e o quê. Ou seja, eu estou explicando algo. Vejam, tenho um bom emprego porque estudei bastante. Qual a razão de eu ter um bom emprego? Eu ter estudado bastante. O estudo das conjunções é muito importante, não somente para a parte de gramática, mas sobretudo para a área de interpretação de textos. Então estude com bastante cuidado, que isso vai te trazer bastante benefícios. Saindo um pouquinho da gramática e entrando no gênero textual, vamos estudar agora um pouquinho de um gênero muito importante. Trata-se do conto, que nada mais é do que uma narrativa curta, com poucos personagens e contada por um narrador. Acompanhe comigo. Contos. Conto é uma narrativa ficcional que apresenta uma sucessão de fatos e acontecimentos vivenciados por poucos personagens. Essa sucessão de fatos e acontecimentos nós chamamos de enredo ou trama, e são contados por um narrador, que é a voz que narra o conto. Esse narrador, ele pode ser em primeira pessoa, que é quando o narrador ele é um dos personagens da história. Veja no exemplo. Fizemos todo o esforço possível para socorrer a vítima do acidente. Perceba que a voz que conta a história, o narrador, também participa dela. Como nós sabemos disso? Pela presença do verbo fizemos ali. Tá vendo? Ou seja, o narrador ele participa da história. O narrador ele também pode ser em terceira pessoa, que é quando ele parece estar de fora da história, apenas observando o que se passa. Veja o exemplo. Os olhos do filho se encheram d'água quando percebeu que a mãe chegara. Você consegue perceber que o narrador ele não participa dessa história? Ele apenas está narrando um fato que provavelmente ele estaria observando? Minicontos. Diferentemente dos contos, os minicontos são narrativas ficcionais concisas, curtas, que às vezes dispensam o narrador. Não fornecem característica dos poucos personagens, nem indicações precisas de tempo e espaço ou de sucessão de acontecimentos vivenciados. Essa característica de deixar implícitos muitos elementos da história faz com que os textos desse gênero produzam um imenso impacto no leitor, uma vez que os autores contam com ele para reconstruir os sentidos pretendidos.
Veja o exemplo do miniconto do autor Fernando Bonassi, de título Só. Só. Se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto... Lembrando que o conto é apenas mais um dos gêneros literários. Estude com bastante cuidado esse assunto, não apenas porque cai em diversas provas e concursos, mas sobretudo porque é algo bem interessante e você com certeza vai gostar. Outro gênero textual que é bastante importante que você saiba como utilizá-lo é o gênero textual carta. Acompanhe comigo a leitura para você compreender todas as suas características. Gênero carta. Existem inúmeros gêneros de cartas, e suas funções e estilo variam bastante. O tom de uma carta vai depender do seu conteúdo. Pode ser alegre, triste, amoroso, tenebroso, formal, indignado, solícito. A formalidade da linguagem usada na carta também vai depender do grau de intimidade que o escritor, chamado remetente, tem com a pessoa que receberá essa carta, chamada de destinatário. Exemplos de cartas. Primeiro exemplo, cartas pessoais. São aquelas escritas por pessoas mais próximas, como pessoas da família. Segundo exemplo, cartas de reclamação. Existem muitos tipos de reclamação. Elas podem mudar de acordo com a intenção de cada reclamante e do quanto esse se sentiu prejudicado em determinada situação. Mas é preciso saber para quem reclamar e, principalmente, saber usar a linguagem adequada para fazê-lo. Último exemplo, cartas de solicitação. São cartas que solicitam, mas de forma diferente das cartas de reclamação. As cartas de solicitação procuram convencer o leitor de uma forma mais bondosa, pois o destinatário ele não tem obrigação legal de atender aquilo que lhe é solicitado. Tá vendo? E você achava que só existiam cartas de cobrança, não é mesmo? Morrer, falecer. Cheiro, odor. Mãe, matriarca. Você sabe o que são palavras sinônimas? Sinônimos. Sinônimos são palavras ou conjunto de palavras que têm quase a mesma significação da outra. Dependendo do texto em que se encontram, as palavras podem substituir uma outra sem que haja mudança de sentido na frase. Exemplo: cão é a mesma coisa que eu dizer cachorro. Menino é a mesma coisa que eu dizer garoto. Morrer é igualzinho eu dizer falecer. Da mesma forma que afeto significa a mesma coisa que carinho. Como é bom poder falar de um gênero textual tipicamente brasileiro e que traz uma história tão rica. Sim, é do cordel que nós vamos falar agora. Acompanhe comigo. Literatura de cordel. Cordel é um tipo de literatura popular de características folclóricas. Ele é escrito em prosa ou em verso, e são impressos em folhetos, que são vendidos em barracas de feira, em mercados, praças ou pontos de grande afluência pública. E por serem pendurados em varaus, ou seja, cordas, recebem o nome de cordel. Sua difusão no Brasil ocorre majoritariamente no Nordeste, sendo produzida por escritores, poetas e cantadores que narravam lendas, fábulas tradicionais e acontecimentos do cotidiano, sendo eles trágicos ou humorísticos. E já que estamos falando de cordel, nada melhor do que vermos um cordelista em plena atividade. Veja só. Bem no meio da caatinga, e não falo do fedor, pois entendam que esse nome, seu menino, seu doutor, é dado à vegetação que cresce lá no sertão, onde a história se passou. E foi em Serra Talhada, num canto desse sertão,
que nasceu um cangaceiro. O seu nome? Lampião. Para uns muito malvado, para outros um irmão. Ele era muito bravo, tinha muita atitude. Alguns dizem hoje em dia que ele era o Robin Hood. Roubava do povo rico e dava a quem só tinha um tico de dinheiro e de saúde. Ou talvez fosse um pirata, mas não navegava não. Ele tinha um olho só, também era capitão e comandava o seu bando com muita satisfação. Ele era tão raivoso que se um pedacinho entrava de comida entre os dentes e muito lhe incomodava, ele pegava um facão, fazia uma extração e nem um dente sobrava. E esse homem tão temido também tinha sentimento. Um dia se apaixonou e pediu em casamento a tal Maria Bonita, que lhe deu consentimento. Ela também era braba e andava no seu bando. Demonstrou que a mulher também tem força lutando e seguiu com seu marido mundo afora caminhando. Entre uma batalha e outra, Lampião se divertia, gostava de uma sanfona e dançava com Maria. Seu bando fazia festa até o raiar do dia. Ele dançava forró, chachada e também baião. Gostava era das cantigas das noites de São João. Numa noite de luar, bem cansado de fugir da polícia que jamais cansou de lhe perseguir, Lampião olhou para o céu e cantou antes de dormir. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor. E assim adormeceu junto de sua Maria. A polícia os encontrou logo cedo no outro dia. Foi cantando uma cantiga sobre o céu do seu rincão que se despediu da vida o temido Lampião, que faz parte da história e hoje vive na memória de quem é da região. E é cantando uma canção que eu encerro a poesia de uma história que falou de tristeza e de alegria. Vamos continuar no shot? Me despeço com um mote. Adeus, até outro dia. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão de cor que lá no céu. Você alguma vez já abriu um dicionário? Você sabe como utilizá-lo? Então acompanhe. Dicionário. É importante lembrar que cada palavra do dicionário recebe o nome de verbete. E caso você não utilize com frequência, deve seguir os seguintes passos. Para encontrar o verbete, você precisa conhecer a ordem alfabética, além de saber como é a palavra escrita. 2. As palavras colocadas no alto da página, à esquerda de quem olha, é a primeira palavra da página. E a colocada à direita de quem olha será a última. 3. Palavras no plural, feminino, diminutivo, aumentativo ou verbos conjugados não aparecem no dicionário. A única forma de encontrar essas palavras é procurá-las de sua forma não flexionada. Número 4. Um verbete concentra diversas informações. Nos dicionários podem aparecer indicações sobre a pronúncia correta da palavra, a data em que ela entrou para a língua portuguesa, algumas informações gramaticais, etimológicas, exemplos de uso e etc. Pessoas apaixonadas. Quando vocês estão inspirados, vocês escrevem uma poesia ou um poema? Você sabe a diferença entre os dois? Poesia e poema. Poesia é algo que não se encontra apenas em textos escritos. Ela pode ser encontrada em pinturas, na dança, na música e em outras formas de arte. Pode estar em todos os lugares, dependendo do modo como as coisas do mundo são observadas. Quando
Quando a poesia se manifesta em um texto escrito em versos, recebe o nome de poema. Destaca-se o verso. O verso é o nome que se dá a cada linha do poema. Estrofe. A estrofe ela é o conjunto de versos e são separados pulando uma linha de uma estrofe para outra. Ritmo. Ritmo é o arranjo de palavras e a sonoridade que elas trazem ao poema. Rima. Quando há palavras no final ou no meio de diferentes versos que terminam com sons semelhantes ou idênticos. Isso nós chamamos de rima. Métrica. Trata-se da contagem das sílabas poéticas. E ela é feita diferente da contagem das sílabas gramaticais. Essa contagem ela é chamada de metrificação. Vamos entender um pouquinho melhor como funciona a metrificação. Então considere o seguinte verso. Trabalho em casa como uma escrava. Se nós fôssemos dividir as sílabas gramaticais, como ficaria essa divisão? Olha lá. Trabalho em casa como uma escrava. Percebam que eu apenas dividi as sílabas de forma mais comum, ok? Sendo assim, temos 13 sílabas gramaticais. Porém, a divisão das sílabas poéticas ela funciona de uma forma diferente. Por quê? Percebam que no ponto destacado aí no vídeo, você percebe essas letras em vermelho. Ou seja, toda vez que uma sílaba ela acabar em vogal e começar novamente em vogal, eu vou contar elas como apenas uma sílaba poética. Olha lá. Trabalho-em. Conseguiram perceber? No exemplo de cima, eu tenho uma sílaba para lho e outra sílaba para em. Porém, a sílaba do lho termina com a vogal o e a sílaba do em começa com a vogal em. Sendo assim, eu junto essas duas sílabas e transformo elas em uma única sílaba poética. A mesma coisa acontece com a sílaba do mo e a sílaba do co. Olha lá, como vai ficar? Trabalho-em casa como uma escrava. Ou seja, com essa contagem, temos 11 sílabas poéticas. Nossa aula se encerra aqui. Mas para terminar, fique com essa frase. Lembre-se de que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, prezado aluno, estude, mas estude muito, porque isso fará de você não apenas um aluno melhor, mas uma pessoa melhor. Então, até a próxima aula.